novo, eu vou, como que, prevenir, né, eventuais assimetrias de interlocução à base das nossas convicções e das nossas concepções de mundo e de sociedade. Quer dizer o seguinte, o economista Amartya Sen se tornou Prêmio Nobel de Arquitetura, de Economia, porque ele propôs a substituição de um critério de lucratividade, de entesouramento, de capitalização, de eficiência da economia, que carreia do trabalho social a apropriação privada do lucro, para sugerir que só se pode pensar em desenvolvimento com liberdade, com justiça, título da obra dele, e que não é algo que ficou apenas na retórica. A obra dele se chama Desenvolvimento como Liberdade. Foi a formulação de um critério de indicador social de humanidade, de desenvolvimento, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Claro que ele se apoiava até em teorias de justiça. Do pensamento liberal, como eu disse, o capitalismo é cheio democrático, ele propõe democracia liberal, ele propõe constituição, ele só não é plenamente, né? Então, do ponto de vista dessa visão de economia que trabalha eficiente a nível de como as contrapartidas, no meu tempo a gente ia ao banco e levava uma cadernetinha para o caixa assinar as entradas e as saídas, não tinha esse sistema atual, né? A vida não está subordinada a um jogo contábil de contrapartidas de entradas e de saídas. A função da economia não é entesourar a riqueza para o que se apropria como lucro. Na sua questão objetiva, por que eu acho que o modelo deve ser o oposto do que o senhor propõe? Aliás, com a sua proposta, ontem eu ouvi... Não, mas convenhamos, né? O senhor é muito hábil. Mas eu até fiquei pensando, ouvindo a Luísa Trajano ontem contestar o presidente do Banco Central, que com esse modo de pensar a economia, o senhor devia substituir o Roberto Campos lá no Banco Central. Porque pensar que a economia produz indicadores financeiros para medir o desenvolvimento humano é colocar no saldo da realização das políticas públicas aquilo que o Papa tem chamado de os descartáveis, os dispensáveis, o cemitério líquido do Mediterrâneo, ou como foi o cemitério líquido do Atlântico para o fluxo eficiente do trabalho escravo, que enriqueceu o colonato brasileiro, gerando uma cultura de favor que nunca reconheceu a dignidade do direito. E isso quem disse é o ministro Victor Nunes Legal, no seu coronelismo em chá de voto, falando dessa gente a que o senhor se referiu. Só que ele fala em nepotismo, clientelismo, prebentismo, cunhadismo, né? Coronelismo. Fala também coronel sem nenhuma alusão à patente, meu pai é militar, então sem alusão à patente. Então eu diria que, assim, por exemplo, essa gente ineficiente, que com essa conta de partida que foi feita, exaure o financiamento do sistema de produção, não é a gente que alimentou o Brasil faminto? Não é a gente que os empresários recatados pedindo que seus trabalhadores fossem em ônibus superlotados abrir suas oficinas para que o seu direito de garantir o resultado dos seus negócios se realizasse à custa da vida deles? Essa gente lucra, essa gente acumula, essa gente se apropria. E pior, depois com esse discurso, quando quebra as empresas, não é isso? Vem ao governo para dizer, agora me financie o meu prejuízo. É um capitalismo estranho. Ele acumula privadamente a produção e socializa a acumulação às custas do orçamento público.
Por isso que o Amartya Sen é prêmio Nobel. Por isso que o IDH mede não essa estatística que o senhor construiu, mas essa produção de uma riqueza social que se mede em vida, que se mede em bem-estar, que se mede em moradia, que se mede em titulação, que se mede em capacidade de se emancipar para não ser subordinado à expoliação de ninguém, ou à expoliação de ninguém, ou à opressão de ninguém, né? O auditório da minha faculdade, deputada Sami, agora se chama Esperança Garcia. Mas foi preciso que, por exemplo, os números contradizendo as políticas levassem ao escamoteamento de dados, como fez Rui Barbosa, né? Mandar queimar as estatísticas desse sistema exploratório. Eu diria assim, a eficiência é uma operação de contabilidade. Eu estou querendo que o senhor seja o presidente do Banco Central, né? Eu não estou querendo que o senhor seja o diretor do Departamento de Contabilidade Pública, né? Não é em função do jogo. Os números não podem ser lidos pelas suas expressões denotativas. Eles têm que ser lidos nas gretas. Eles têm que ser lidos não pelo que eles revelam, mas pelo que eles ocultam. E é por isso que o parlamento é o lugar mais nobre, o lugar mais qualificado, o lugar mais plural. Eu acho admirável essa forma intensa que vocês imprimem aos debates, porque é uma coisa interessantíssima, entre abraços, entre excelência para cá, excelência para lá. Eu estou acostumado a ser chamado de magnífico, né? Eu não fico tão atrás, né? O Darcy só me chamava de esplêndido, porque ele foi a Goiânia, o prefeito se atrapalhou, chamou o bispo de reverendíssimo, o general de excelentíssimo, o reitor se atrapalhou e tacou esplêndido reitor, né? Ele queria dizer magnífico, né? Então, eu diria assim, né? São opções. A eficiência se mede pelo conjunto de partidas de contabilidade, de um orçamento que depois é até secretamente movido, não é isso? Ou se mede pelas vidas que são realizadas, pela dignidade da moradia, do trabalho. Essas pessoas não querem jatinhos, não querem jet skis, não querem viajar a Cannes, não querem viajar para Disneylândia ou Flórida, né? Essa gente quer ter um lugar para trabalhar, quer ter uma escola para os seus filhos, e é por isso que eu digo a vocês, é uma coisa que vocês precisavam ver. O deputado falou da Bahia, eu vi um pouco aqui a conversa, né? Aqui, fico prestando atenção em tudo. Um programa do INCRA, que ele critica, que é o Pronera, que educou, fora a competência ministerial da educação, o mais qualificado insumo de formação da creche à pós-graduação de assentados da reforma agrária, e que se espalharam pelas universidades brasileiras, chamado Pronera. Eu vi o senhor falar num debate aqui da Mônica Molina. A Mônica Molina dirigiu esse projeto. Ela não é do MST, ela é PhD. Entendeu? Ela não é do MST, mas ela dirigiu esse projeto. Quem falou nela não fui eu, foi a moça que veio aqui dizendo que ela ia lá achacar os caras lá no movimento. Ela falou Mônica, né? Podia ser do Maurício de Souza, a Mônica do Coelhinho lá, né? Deve ser mesmo. Professor, só uma coisa, porque assim, talvez se a gente tirasse os altos subsídios do agronegócio, nós poderíamos medir a eficiência econômica do setor sem a mão do Estado. Professor. Depauperação do Tesouro Público. Claro, total. Vamos lá.